Os corredores de tráfego com faixas exclusivas para o transporte coletivo da capital começam a mudar. Alguns deles já podem ser usados por motoristas de táxi, pelo menos em fase experimental. A medida animou a categoria, que vai poder fugir de alguns congestionamentos. Seu Francisco, de 63 anos de idade, passou a maior parte da vida trabalhando como caminhoneiro. 3 meses atrás, virou taxista e tenta se adaptar às mudanças no trânsito da cidade e aos maiores congestionamentos em avenidas como a Presidente Kennedy e João 23. Tá complicado, bem complicado, principalmente no horário de 6h30 até umas 9 horas. É ruim o trânsito aqui, principalmente na Kennedy. Na João 23 você começa dali no horário de pico, você começa bem dali do balão, passar aí na frente Serafim, não anda não. São avenidas que sofreram intervenções com a chegada das faixas exclusivas para ônibus, que fazem parte do sistema de integração de transporte público de Teresina. Mas desde ontem, além dos ônibus, outro tipo de veículo foi autorizado a circular nos corredores: o táxi, por meio do decreto municipal de número 18.607, que autoriza isso em caráter experimental pelas avenidas Kennedy e João 23, na tentativa de melhorar a fluidez do trânsito. No momento de nossa reportagem, não encontramos nenhum taxista circulando por aqui, mas é necessário lembrar que esses profissionais precisam também seguir determinadas regras. Embarque e desembarque de passageiros, por exemplo, nem pensar. Motoristas de ônibus parece que não gostaram muito do decreto. Rapaz, vai dar bom que aí vai ter mais atraso ainda, né? Vai fazer o quê, né? Deve complicar, né? Porque aí é faixa só para ônibus, né? Tem uns que é bom, mas outros atrapalham muita gente também. Fica caçando passageiro e fica comendo tempo. Demais condutores têm opiniões variadas. Tiram mais um pouco do fluxo de carros e fica mais vago as vias aqui. Tem pouco táxi aqui, acho que não vai melhorar em nada, vai ser a mesma coisa. Já o seu Francisco, mostrado no começo da reportagem, não tem o que reclamar. Melhora quase 100%, né? Porque a pessoa, se sair pegar um passageiro e entrar no engarrafamento, o passageiro até desiste. Com a faixa vai bem mais rápido, né? Essa experiência já acontece em algumas cidades, especialmente quando o táxi ou, às vezes, até as ambulâncias também têm um tráfego mais liberado nessas vias exclusivas e o táxi quando está com passageiro. Agora, a gente viu que são opiniões bem diferentes, diversas, variadas, quem concorde, quem não concorde. Gorete Santos está lá na João 23 e vai trazer mais informações sobre essa medida que é inicialmente, não é, Gorete, realmente em fase experimental. Bom dia. Isso, Nádia. Bom dia a você, a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Nós já vimos táxis passando por aqui na manhã de hoje, na João 23, exatamente nessa faixa mais à esquerda, que é o corredor segregado para ônibus, né? A gente vai conversar com o diretor de trânsito, Sistema Viário da S-Trans, José Falcão, está aqui, trazendo, portanto, mais detalhes acerca dessa medida que já está em vigor, mas inicialmente em fase experimental, como disse o Christian, apenas aqui na Avenida João 23 e na Presidente Kennedy. Já tem uma definição de por quanto tempo vai durar essa experiência e por que somente em fase experimental inicialmente? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia a todos. No caso, a gente está iniciando esse processo, é algo novo. A gente já viu em outras cidades funcionar, no caso em São Paulo, desde 2016, ele vem funcionando da forma que a gente está buscando que funcione em Teresina, que o taxista passe a circular no corredor exclusivo, que fica do lado esquerdo da via, obviamente sem a possibilidade de haver embarque ou desembarque. Então, aqui em Teresina a gente está buscando uma solução que já vem sendo utilizada em outras cidades. Vamos estar avaliando, o próprio decreto menciona que a qualquer momento ele poderá ser modificado, poderá ser cancelada essa fase experimental, de forma que a gente consiga visualizar, de forma que a gente consiga detectar as situações prós e contras dessa nova medida aqui na cidade de Teresina. Por que nessas duas avenidas especificamente? Na verdade, como é uma fase experimental, preferiu-se, por
ficou em prática em apenas 2 avenidas para que se concentrem as visualizações. Caso fosse expandida para toda a nossa rede, ficaria um pouco mais difícil de ser uma avaliação mais completa. No caso aqui da João 23 e da Kennedy, são as vias que a gente tem uma movimentação mais intensa e elas são próximas entre elas, então a gente consegue ter uma análise mais crítica, uma análise mais aprofundada da situação. Vale destacar que a cidade de Teresina, em 2013, tinha apenas 3 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. E com o término de todas essas intervenções, nós estaremos chegando a 125 quilômetros de faixas exclusivas. Algo que nos coloca entre as cidades com a maior quantidade de faixas exclusivas do Nordeste. A Nádia tem uma pergunta, pois não, Nádia? Bom, eu tenho várias perguntas para o Falcão, mas vamos lá. Falcão, essa experiência das faixas exclusivas já tem mostrado resultado positivo aqui na cidade de Teresina? Essa fase experimental para os taxistas, ela tem um período para ser finalizada? No caso, a gente vai ficar analisando semanalmente. Posteriormente, faremos uma análise quinzenal para que a gente visualize os resultados. Inicialmente, não há um prazo pré-determinado desse período experimental. Estaremos avaliando semanalmente, posteriormente, quinzenalmente, com relatórios, com avaliações de algum tipo de ocorrência que venha a acontecer, mas não há um tempo pré-determinado dessa avaliação. A gente tinha anteriormente na Avenida Frei Serafim, exemplo, né? Essa liberação também para os táxis, no caso, na faixa mais à direita. A Nádia perguntava, inclusive, se já tem um resultado positivo em relação a essa experiência dos taxistas usarem também os corredores de ônibus. Na verdade, essa situação das faixas exclusivas é algo extremamente comum em todas as cidades que apresentam faixas exclusivas do lado direito. Como o táxi ele faz parte do sistema coletivo, faz parte do sistema público de passageiros, no entanto ele é individual, público individual, ele também poderá utilizar essa faixa de ônibus, no caso que vem sendo utilizado há muito tempo em várias outras cidades além de Teresina. A gente consegue detectar que há um tempo de viagem bem reduzido, até por conta da ocupação dessa faixa de passageiros, no caso de faixa de ônibus. Em Teresina, na Frei Serafim, quando nós modificamos a fiscalização, a metodologia da fiscalização, o ônibus, mesmo com o táxi utilizando a faixa, mesmo com o táxi fazendo uso dessa faixa do lado direito, a gente detectou que houve uma redução de aproximadamente 20% no tempo de viagem na Avenida Frei Serafim. Ou seja, várias pessoas ainda utilizavam aquelas faixas que eram dedicadas, aquelas faixas ou aquela faixa, trechos da Frei Serafim com apenas 3 faixas, que são dedicadas ao transporte público, ao táxi ou ao ônibus. Então, a gente mais uma vez vem fazendo um teste, uma inovação, para que a gente consiga fazer com que o transporte público, seja ele coletivo, seja ele individual, possa ter uma melhoria, possa ter um avanço na nossa cidade. E aí a ampliação para outras avenidas vai depender do resultado nessas duas aqui? Sem dúvida, a gente tem hoje vários outros corredores, temos a Miguel Rosa, a Gil Martins, a Henri Walde Carvalho, Barão de Gurgué, todos esses, a depender das análises que forem realizadas na Kennedy e João 23, serão possivelmente expandidos. A Nádia tem mais uma pergunta. Bom, só pode andar o táxi no corredor exclusivo se tiver com passageiro? Essa é uma pergunta. E a outra, qual é a multa, no caso de outros veículos que não são táxis ou ônibus que estão autorizados, que circulam nos corredores exclusivos, pagam quanto de multa se for pego numa fiscalização? No caso, semelhante ao que se abordou na faixa exclusiva de ônibus, não há essa limitação de estar com ou sem passageiro, até porque é uma fiscalização extremamente complicada. No caso de veículos não autorizados a estar trafegando no corredor, eles deverão ter algum tipo de autuação de natureza gravíssima, que é a de circulação em faixa exclusiva de ônibus. Então, esses veículos, o artigo 184, inciso 3º do Código de Trânsito, onde ele tem a penalização de multa gravíssima, R$ 293,47, de forma que esses veículos passem a respeitar. Lembrando que o corredor exclusivo não tem a permissão deste tipo de veículo, no caso um veículo de passageiros comum, exceto o táxi, de estar trafegando por nenhum trecho, diferentemente das faixas que têm trechos para que sejam feitas as conversões à direita ou acesso a lotes.
Bom, muito obrigada, então, José Falcão, ele que é diretor de trânsito e sistema viário da Esse Trans, Nádia.